E a Petrobras PET-R4 terá reversão de prejuízo na base trimestral e pode anunciar dividendos extraordinários no dia de hoje, 7 de novembro de 2024, que é exatamente a data que saem os resultados do terceiro trimestre de 2024, após o encerramento do pregão, ou seja, hoje à noite. E no dia 8 de novembro, o que vai acontecer aqui é a apresentação dos resultados às 14 horas, horário de Brasília. Sobre dividendos, o Itaú BBA prevê ordinários de 2,5 bilhões de dólares, resultando em um rendimento de 3%, e considera dividendos extraordinários de 2,6 bilhões de dólares, o que elevaria o rendimento total de dividendos para 6,1%. Se a gente considerar a cotação do dólar na faixa de 5,50 e multiplicar aqui por esses valores, 2,5 bilhões, vai dar ali 13,7 bilhões de reais. Se a gente dividir pela quantidade de papéis, isso daria aí na faixa de R$ 1,05 por ação. Dividendos extraordinários seria mais ou menos a mesma coisa, né, para o Itaú BBA. Então ficaria ali mais de R$ 2,00 de dividendos, podendo ser anunciados hoje, dia 7 de novembro. Para a XP Investimentos, a Petrobras continua sendo uma das melhores do setor devido a seus rendimentos. Abre aspas, a Petrobras poderá anunciar dividendos extraordinários de até 4 bilhões de dólares, disse, estimando ainda dividendos ordinários de 2,6 bilhões de dólares. Nesse caso aqui, pegando esses 4 bilhões e multiplicando pela cotação, na faixa de 5,50, está até maior do que isso, né? Está lá em 5,60, 5,70, se não me engano. Então vai dar ali 22 bilhões de reais, segundo a XP, isso para dividendos extraordinários, dividindo aqui pela base de papéis de ações da Petro, vai dar ali R$ 1,70 por ação quase, de dividendos extraordinários, e para os dividendos ordinários, esses 2,6 vai dar ali mais ou menos R$ 1,05 a R$ 1,10. Então, somando aqui mais R$ 1,05, para a XP ficaria na ordem esse dividendo do final do ano, agora de novembro, que pode ser anunciado hoje, de R$ 2,73, multiplicando isso por 100 e dividindo aqui pela cotação atual de R$ 35,50, daria um dividend yield só para esse anúncio de 7,7%. Aqui embaixo tem uma estimativa do lucro da Petrobras, resumidamente, para o Banco Safra. Esse terceiro trimestre deve ter um lucro líquido na faixa de 29,5 bilhões de reais. Para a XP seria um pouco menos, nessa faixa de 23 bilhões de reais. E para o Itaú BBA seria de 32 bilhões de reais. O lucro, pessoal, agora a gente tem que ficar de olho em quê? No fluxo de caixa livre, porque é assim que a Petrobras paga os seus dividendos. Por exemplo, aqui o fluxo de caixa livre do terceiro trimestre do ano passado ficou nessa ordem de quase 41 bilhões de reais. Então você aplica 45% sobre esse valor, você vai ter ali o montante a ser distribuído para os seus acionistas na forma de dividendos ou JCP. No ano passado, o dólar médio estava na faixa de R$ 4,88, atualmente é acima dos 5,50. Só que o Brent, que é o preço ali do barril de petróleo em dólares, está 8,86 e atualmente está na faixa dos $78, porque eu abri aqui os resultados da Prio para a gente já ter uma ideia de qual seria o Brent praticado nesse terceiro trimestre de 2024. Olha só, $78 o barril de petróleo. Então a Petrobras deve reportar um Brent nessa faixa dos 78, quase 80, mas em compensação, com o dólar alto, ela pode ter um fluxo de caixa livre interessante. Eu não acredito que seja nessa faixa dos 40 bi não, mas pelo menos na faixa dos 30 bilhões de reais seria interessante. Só para vocês terem uma ideia, a Petrobras reportou um fluxo de caixa livre nesses dois primeiros trimestres de 64 bilhões de reais. A gente está estimando que vai ficar para todo ano na ordem de 128 bi. Então faltaria a metade, né, para esse terceiro e quarto trimestre de 24. Ela deveria reportar ali, segundo nossas estimativas, um fluxo de caixa livre de 64 bilhões. Então, para este terceiro trimestre, que vai sair o resultado hoje à noite, a gente espera que o fluxo de caixa livre venha na faixa dos 30 e poucos bilhões de reais, que aí ela já poderia pagar aqui um dividendo de R$1. Isso aqui seria o dividendo restante estimado para todo o ano de 24, né? O resto do ano de 24 aí, ou seja, terceiro e quarto trimestre. Então ela deve pagar esse dividendo de R$1,97. Então para o terceiro tri
deve ficar na faixa de R$1. É o que a maioria das casas está prevendo aí, um dividendo nessa faixa de R$1, se bem que isso aqui é líquido de imposto, então a gente não sabe se ela vem com JCP ou dividendo. Normalmente divide, né, uma parte JCP, outra parte dividendo, mas enfim, o que seria um yield restante aqui para todo o ano, para esse segundo semestre, de 5,55%. O que vale a pena destacar também é que nesses estudos eu não considero dividendos extraordinários, pessoal. Eu gosto de ser surpreendido para cima, então faço projeções bem pouco otimistas, com números bem razoáveis, e se vier um dividendo extraordinário, aí é só alegria. A gente percebe que para o ano fiscal de 2024, a Petro ela só divulgou 2 proventos, um referente ao primeiro trimestre e outro referente ao segundo trimestre. Então tem aqui a divisão entre dividendos e JCP, né? No primeiro trimestre foi mais JCP do que dividendo, no segundo foi mais dividendo do que JCP. JCP foi só uma pequena parte. Se a gente olhar o ano fiscal de 2023, observe aqui que no terceiro trimestre teve 2 dividendos e 1 JCP. Inclusive, a data de divulgação foi no dia 9, esse ano deve ser hoje, dia 7 de novembro. A Datacom foi ali no dia 21 de novembro e o pagamento no começo do ano seguinte. Uma parte no mês 2 de fevereiro e a outra no mês de março. E vindo aqui para a nossa planilha de preço-teto projetivo para 2024, que é gratuita, assim como a de 2025. É só vocês baixarem aqui na descrição desse vídeo, também tem na página inicial do canal. Enfim, a gente está estimando então um dividendo por ação, muito pouco otimista isso aqui, de R$ 3,92. Eu acredito que vai superar essa marca. Isso aqui também é líquido de impostos, então tem que considerar esse fato. E o dividend yield líquido, pessoal, estimado aqui é de 11% nessas cotações atuais de R$ 35,59. A gente exige 10% para comprar PET R4, então o preço teto da gente em 2024 está nessa faixa dos R$ 39,15, margem de segurança bem confortável de 10%. E para finalizar esse vídeo, eu trago aqui uma informação que eu acredito ser muito importante. Já saiu esse relatório aqui de produção e vendas da Petro, não saiu ainda os resultados, lucro e tal, mas o relatório de produção já saiu e a gente percebe que a produção total aqui nesse terceiro trimestre de 24 ficou nessa faixa de 2,6 milhões de barris de óleos equivalentes por dia. Só que isso está abaixo da média. Observe que nos 9 primeiros meses de 24, a média é de 2,7 milhões de barris. E o que a empresa destaca nesse parágrafo é, com base no desempenho atual, aliado às previsões de ramp-ups e entradas em operações de novas plataformas e novos postos no quarto trimestre de 24, reafirmamos a expectativa de atingir nossa faixa de produção esperada para 2024. Esperamos ficar dentro do intervalo projetado no plano estratégico 24 a 28 de 2,8 milhões de barris de produção total, com uma variação de 4% para mais ou para menos. Ou seja, nesse quarto trimestre, os resultados da Petro devem vir ainda mais fortes. E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like também, considere se inscrever no canal, que é de graça, você não paga nada. Aqui a gente fala de ações pagadoras de dividendos, se você se interessa pelo tema, você está no lugar certo. E também considere se tornar membro do canal Dividendo Complementar para ajudar o nosso projeto. Apenas R$ 4,99 você vai ter vários benefícios, inclusive contato direto comigo, vídeos exclusivos e muito mais. Um grande abraço e até o próximo.